Olá, o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, inicia esse programa dessa semana com uma personalidade aqui da construção civil que está vindo agora também investir em Osasco. É o Dr. Antônio Cetim, que é arquiteto urbanista, formado pela Farias Brito em 78. Antônio, seja muito bem-vindo e eu vou pedir licença já para tirar os doutores e os senhores logo nesse primeiro bloco, ok? Ok, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado também por me chamar de você. Já chega uma certa idade que você começa a precisar disso. É verdade. Mas, Antônio, nós falávamos há pouco e a sua história é uma história muito interessante, porque nós trazemos, como um programa de empreendedorismo que vai para todo o estado de São Paulo, nós trazemos aqui personalidades, pessoas, cases de sucesso, que muitas das vezes passaram dificuldades iniciais, como muitos dos nossos telespectadores estão passando eventualmente agora e estão precisando de um empurrãozinho para saber que mesmo com dificuldade a gente consegue chegar tão longe. A Cetim, que é a empresa que você preside, que a sua empresa é formada já há mais de 30 anos, não é isso? É verdade. É um exemplo disso. Você hoje está, vamos dizer, no top da construção civil, eu diria até do país, porque a referência é São Paulo e é Brasil, mas inicialmente passou por muitas dificuldades, né? Se eu for falar aqui de dificuldades, eu vou precisar de vários programas. Foram muitas, não é? Aliás, elas continuam existindo. Uhum. Elas mudam, muitas vezes, de um tipo de dificuldade para outro tipo de dificuldade, né? A empresa tem 34 anos e 2 meses. Uhum. Eu iniciei essa empresa como a maioria das empresas do Brasil, inclusive das grandes empresas do Brasil, mas eu comecei muito pequeno, na periferia de São Paulo, construindo uma casinha, 2 casinhas, assim que eu saí da minha faculdade. Eu fiz arquitetura e eu tinha vontade de fazer isto. Não era, digamos assim, nenhuma pretensão de ser um empresário ou de ganhar muito dinheiro. Não, eu tinha uma vontade. Eu acho que eu cheguei aqui porque eu fui brigando, fui investindo tempo, energia para atingir esse objetivo, de fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer. Uhum. E assim, já vem, você dizia, da dificuldade inicial, a família não podia bancar os estudos e você teve que trabalhar junto aí com... você tinha uma marcenaria no início, é isso? Essa foi a melhor dificuldade que eu tive. Ok. Com 12 anos, eu nunca me esqueço que um dia caminhando com meu pai faleceu tem 2 anos, minha mãe está viva, são os 2 semi-analfabetos, né? Na roça, né? Eu vivi na roça até 9 anos de idade, mudei para São Paulo, não conhecia energia elétrica, Paulo. Você é do Paraná? Eu sou paranaense. Eu sou paulistano paranaense, eu adoro essa cidade, a cidade de São Paulo, devo tudo a ela, mas vim conhecer energia elétrica aqui com 9 anos de idade e eu nunca me esqueço que meu pai com 12 anos disse, olha, a partir de agora a vida é com você, se vira. A família não tinha dinheiro, nós tínhamos que nos virar, eu era um dos filhos menores e por volta de 12, 13 anos, meus 2 irmãos imediatamente mais velhos que eu, um tinha 17 anos, um tinha 20 anos, eram operários, né? Uhum. Viemos literalmente da roça, sem estudos, e aí inventaram de criar uma pequena marcenaria no fundo do quintal da casa do meu pai, que era na periferia de São Paulo. Sim. E me levaram de ajudante, né? Precisava alguém para varrer a marcenaria, que não custasse, não é caro, que não custasse nada, Paulo. Sim. E estava lá eu. E eu comecei lá como aprendiz de operário e fui evoluindo e tive a oportunidade, graças a Deus, de poder estudar, porque ali trabalhava quase o dia todo e no período noturno eu continuava fazendo lá
meu primeiro grau e tal. E aí isso me gerou a possibilidade de estar lidando com pessoas, com clientes, e a evolução veio em função disso, né? Então, foi uma experiência de trabalho que me gerou a possibilidade de enxergar novas oportunidades. Bem, você participou recentemente de um debate onde se falava do trabalho infantil, o Ampliar, se não me falha a memória, e participou, e não com menos importância, mas com o Dr. Guilherme Afife Domingues, entre desembargadores, pessoas ligadas a essa discussão do trabalho, entre aspas e muitas aspas, do trabalho infantil. Uhum. Né? Você está dizendo, iniciou com 12 anos. Então, você é, obviamente, muito favorável a que o jovem, que menos de 16 anos, né, que hoje é permitido a partir dos 16, né, pelo menos legalmente. Então, você é favorável a que o jovem trabalhe. Foi um debate muito rico, né, onde esteve presente o vice-governador, hoje ministro, promotoria da infância e juventude, pessoal do judiciário. Foi um debate no sentido de entender se está correto o trabalho na adolescência, pós-adolescência, na juventude de uma maneira geral. Hoje é permitido, né, o estágio a partir dos 16 anos, mas o trabalho... Porque, em primeiro lugar, nós temos que entender que a gente vive num país, quer dizer, nós estamos aqui hoje num lugar, né, São Paulo, Osasco, etc., que é o primeiro mundo do nosso país. O nosso país é muito grande, não tem tantas possibilidades em todas as outras regiões. Então, às vezes, o pai também precisa do apoio do filho, seja na microempresa, seja lá na roça, etc. Então, mas eu acho que se você der ao teu filho a diretriz, como meu pai me deu, por exemplo, de estudar em primeiríssimo lugar, o tempo vago, ocupado com um trabalho, com um estágio, como aprendiz, como estagiário, ele vai enriquecendo tanto profissionalmente como cidadão. Né? Ele vai entendendo que existem obrigações. Eu acho que ele vai valorizando também os estudos. Como a gente estava conversando há pouco, sim. Às vezes... Eu tinha amigos, por exemplo, que só iam para a escola, né? O resto do tempo ia brincar, ia fazer coisas boas e às vezes coisas ruins. Eu não tinha esse tempo, então passar de ano para mim era fundamental, porque senão eu ia ter que trabalhar mais um ano para sustentar os meus estudos. Então, eu acredito que o trabalho ainda na juventude enobrece. Eu acho que não machuca, eu acho que não faz mal, eu acho que não diminui, pelo contrário, eu acho que acrescenta muito. Essa experiência eu tive e faço com os meus filhos. Legal. Os meus filhos poderiam ir de motorista particular para a escola. Não. Com 15, 16 anos, eles vão de ônibus para a escola e vão trabalhar. E vão trabalhar no básico, não é... assessor do diretor, não, é na base, respeitando toda a hierarquia, se for na minha empresa, ou se for numa outra empresa que não seja a minha. Bem, nós estamos falando com o Antônio Cetim, uma história de vida muito legal, mas agora nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o presidente da Cetim Incorporadora, o Antônio Cetim,
que tem aí uma história de vida muito legal. Falamos aí no primeiro bloco do início, das dificuldades, mas nós queremos agora saber um pouquinho do trabalho, não é? Desse trabalho, desse trabalhador que iniciou muito jovem, aos 12 anos, né? E aí tem tem um fato interessante aí na trajetória da Cetim, que foi a junção com a Cor também, que aconteceu em 97, se não me falha, em 97. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa parceria, Antônio. Perfeito. Já faz mais de 15 anos essa parceria com o Grupo Accor, que é um dos maiores grupos de hotelaria do mundo, muito forte, presença muito forte na Europa, em especial França, agora também na Ásia e muito no Brasil e América Latina. Aconteceu de uma maneira bastante interessante. Naquele momento, 96, por volta de 96, eu iniciei a construção de um hotel muito grande em São Paulo, na 23 de Maio, que é uma avenida importante ali, exatamente no Parque Ibirapuera, e eu estava buscando uma operadora hoteleira para tocar o empreendimento, não é? Porque a minha expertise era investir, construir, mas eu precisava de alguém que realmente fizesse a operação. E fechei o contrato com esse grupo, fui conhecer mais de perto a operação deles lá na França, na Europa, gostei muito. É engraçado que o presidente da empresa, que é francês, eu disse a ele, poxa, eu sempre ouvi dizer que francês é complicado, é chato, né? E a empatia entre a gente e a maneira como as coisas acontecem, e acontecem até hoje, é até muito melhor com os franceses do que com os diretores brasileiros, né? Ironicamente. Mas, olhando um pouco mais de perto a operação hoteleira deles, as diversas operações, porque eles são proprietários de diversas bandeiras hoteleiras, né? Que são, por exemplo, Fórmula 1, Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel, Motel Six nos Estados Unidos. Quer dizer, a hora que eu olhei todas essas operações, eu comecei a achar interessante, e algumas delas tinham a cara do Brasil, Paulo. Por exemplo, o Ibis, que é um produto hoje bastante já conhecido no Brasil. Não tinha um Ibis no Brasil. A hora que eu vi aquela operação, eu combinei com eles e fiz mais um empreendimento hoteleiro, que foi o Ibis, aqui na Marginal do Tietê, em frente ao Anhembi. Nessas andanças, eu conheci um produto chamado Fórmula 1. Aí eu trouxe para o Brasil o primeiro Fórmula 1, que fica lá próximo da Paulista, em São Paulo. E como o meu negócio é incorporação imobiliária, eu comecei a olhar para esses produtos como um produto imobiliário. Ou seja, aprovar um projeto como hotel, construir este hotel ou estes hotéis e vender para pequenos investidores. Então você hoje, qualquer pessoa, uma dona de casa, pode ser hoteleiro. Sim. Ele compra, como no empreendimento que nós acabamos de lançar aqui em Osasco, ele compra um quarto de hotel. Sim, sim. E ele recebe a escritura, a matrícula, com um imóvel normal. Só que ao invés de ele ter dor de cabeça com inquilino, com administradora, com vacância, com manutenção, IPTU, essa história toda, ele recebe ao final de mês a renda gerida pela operação hoteleira que o Grupo Accor faz. Perfeito. E nós intensificamos essa parceria porque nós fizemos neste modelo dezenas de hotéis em várias cidades no estado de São Paulo, como Sorocaba, Piracicaba, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Santo André, no centro de São Paulo, e Alphaville. São operações todas que já estão funcionando, gerando renda. E temos em andamento uma série de projetos e obras nesse mesmo formato. Então, a parceria que nós temos hoje com o Grupo Accor é uma parceria bastante consolidada e bastante produtiva. E esse formato é um formato muito legal. Inclusive, que nós tivemos o lançamento, né, como você disse, do Mundial, que nós vamos falar no próximo bloco. Não deixe de assistir-nos, porque você vai ver uma possibilidade de investimento muito bacana. Você falou também das cidades, de várias cidades. Eu quero aproveitar o momento para agradecer
as mais de 50 canais, os mais de 50 canais que retransmitem o nosso programa. Muito obrigado aí às operadoras locais, um grande abraço a todos. E aí, muito provavelmente, na sua cidade, se for um centro um pouco mais avantajado, como Sorocaba, Campinas e tal, você com certeza vai ter um empreendimento do Antônio aí por perto, né? Mais uma vez, muito obrigado. E Antônio, é muito interessante a forma que você trata os empreendimentos e também que vem nesse formato aqui para Osasco com o Mundial. São marcas, o Ibis, são hotéis acessíveis. Então você tem estadias acessíveis para as pessoas que vêm. Não é um hotel caro, vamos dizer assim. Então ele cai muito na necessidade que tem aí na demanda por hotéis nesse nível, né? Então Osasco, como nós falávamos no dia do lançamento, Osasco é uma cidade, uma região onde tem um potencial muito grande para isso, né? A escolha por Osasco para vocês atuarem foi por quê, Antônio? Sempre que a gente escolhe uma cidade, e escolhemos Osasco assim, a gente faz um estudo prévio de demanda. Osasco, para você ter uma ideia, exporta hóspede para Alphaville, por exemplo, para hotéis que eu fiz lá, ou para São Paulo, porque não tem aqui suficiente. A hora que você exporta hóspede, você exporta impostos, empregos, não é? Você gera trânsito na sua cidade sem necessidade. Então, Osasco tem essa demanda, e os hotéis que nós estamos trazendo, que é o Ibis e o Ibis Budget, que é o antigo Fórmula 1 que mudou de nome, eles têm a vocação da necessidade hoteleira da cidade. Sim. Então, eles vêm atender uma demanda previamente estudada. É isso que é importante. Não é gratuito a escolha de uma bandeira, ela é previamente estudada. Então, Osasco tinha essa carência que passa a ser atendida a partir de agora. E nós estamos numa localização inquestionável. A Avenida dos Autonomistas é o miolo, é o centro, é onde tudo acontece, próximo de tudo e fácil acesso às rodovias. Como dizem, né? Osasco continua sendo a melhor esquina do Brasil para se investir, não é verdade? É um PIB enorme, né? Uhum. Eu acho que Osasco está faltando só ser colocado na mídia. Sim, mais. É verdade. É um PIB enorme, é uma cidade importante, sede do Bradesco. Quer dizer, tudo está acontecendo aqui e por volta daqui. Então, eu não tenho dúvida que Osasco tem tudo para crescer. Estamos falando com o Antônio Cetim, que é presidente da Cetim Incorporadora, e daqui a pouquinho nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos falar sobre o Mundial, que é um empreendimento hoteleiro aqui na cidade de Osasco, na região oeste de São Paulo, para você que acompanha de outras cidades, que é muito interessante, tanto para ser usado como para investimento. O Invista volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando com Antônio Cetim, uma simpatia, um trabalhador que iniciou aí a exemplo de tantos outros, até como eu, viu, Antônio? Eu me identifiquei muito com a sua história, porque também comecei muito jovem a trabalhar, aos 12 anos iniciou de uma forma humilde e hoje é uma das grandes expressões da construção civil do nosso país. Muito obrigado por sua vinda, mas a nossa principal dúvida agora, o principal assunto que eu queria conversar com você é a sua vinda para Osasco. Falamos um pouquinho no bloco anterior, mas o Mundial é um investimento hoteleiro e vai funcionar no mesmo formato dos outros, onde até o pequeno investidor pode adquirir uma parte do hotel, daí ele entra no pool,
onde a empresa administra, vai ser assim também? Exato, nós denominamos Mondial, porque é uma experiência bem sucedida nossa em diversos outros municípios que eu citei no bloco anterior, como Campinas, Sim. São José dos Campos e outros municípios. Ele congrega normalmente, a marca Mondial é uma marca que congrega um site hoteleiro. O que é isso? Mais de uma bandeira hoteleira operando no mesmo local. São complementares. Nesse caso de Osasco, que tem um Ibis e um Ibis Budget, o Ibis Budget é o antigo Fórmula 1. São duas operações, uma é econômica, que é o Ibis, e uma é super econômica, que é o Ibis Budget. Junto, no mesmo local, tem uma torre de escritórios com 108 salas. Então, nós estamos falando de 180 Ibis, 204 Ibis Budget e 108 salas, mais 2 lojas. Numa avenida como a Autonomistas, de fácil acesso, de fácil lembrança, não é? Que a localização para a hotelaria é fundamental, ao lado de bancos, restaurantes, hospitais, etc. Por que viemos para Osasco? Porque percebemos que Osasco não tinha operações hoteleiras que pudesse atender esta demanda. Ela estava buscando vagas em outros municípios, o que é ruim, porque inibe um pouco o desenvolvimento da cidade e gera emprego e impostos em outros lugares, tá certo? Sim. Que não é bom para a cidade também. Então, escolhemos Osasco em função da cidade ser pujante, da cidade ter essa demanda e também da cidade ter investidores. Nós lançamos esse empreendimento agora, há 3 dias atrás, no final de semana, e vendemos de todas essas unidades 50% no sábado e domingo. Só no lançamento? Só no lançamento. Já é um sucesso. São 250 unidades, são 250 imóveis vendidos no final de semana, basicamente para pessoas de Osasco. Teve também compradores de Campinas, compradores de São Paulo, porque Osasco é um município, mas ele é a zona oeste de São Paulo. Sim. É incrível, mas eu saio de uma reunião em Osasco e em 15 minutos eu estou no meu escritório na Vila Olímpia. Em 10 minutos eu estou no shopping Vila Lobos. É muito fácil chegar e sair de Osasco. Então nós escolhemos a cidade em função de todos esses fatores. Muito bem. Eu sei que tem uma preocupação social, até nem é muito divulgado, mas assim, nos dá liberdade, até pela simpatia sua, de perguntar. Teve a vinda de vocês, teve algumas características na cidade de Osasco, e nós já falamos sobre isso, da receptividade por parte do poder público. E vocês fizeram, tem algumas contrapartidas, eu queria que você falasse um pouquinho dessa contrapartida que foi para o município, não foi para o... Isso não acontece no nosso país, não foi para o bolso de alguns, foi as contrapartidas do município. Eu queria que você falasse sobre isso, Antônio. Licenciar um empreendimento imobiliário no Brasil está ficando coisa de especialista paciente. Vai de 1 ano, quando é rápido, a 5, 10 anos. É incrível. Esse é um grande entrave. Nós tivemos uma surpresa muito agradável em Osasco, fomos muito bem recebidos pelo poder público, licenciamos o nosso empreendimento em 6 meses, tudo no mais absoluta correção, e a contrapartida que foi pedido para a cidade. Isso é muito, muito interessante, porque a gente pode dar essa contrapartida, faz parte do custo de um projeto normalmente, e a gente sai da cidade, quando a gente entrega o empreendimento, com a alma lavada. Nós vamos investir quase 1,5 milhão em uma canalização de um córrego e construção de uma avenida sobre a canalização. Já investimos 50 mil reais num livro sobre Osasco, né, como patrocínio. Então, isso são contrapartidas muito saudáveis. Né? Sim. Então, o poder público de Osasco, a cidade de Osasco está de parabéns por isso. É um diferencial. Com certeza. O que mais diferencia esse empreendimento? Porque Osasco, como você disse, está virando um foco de atração de muitos investidores e temos também um interesse grande por tem uma demanda grande da questão hoteleira.
né? Haja vista outros lançamentos que aconteceram na cidade, mas assim, do seu empreendimento, qual é o diferencial que você diria assim, olha, vale a pena você investir, vale a pena você consumir os serviços dos seus empreendimentos por... Muito bem. Aliás, dando um passo atrás, a última reunião que eu tive com o prefeito, ele disse, você pode assinar um convênio aqui com a minha secretaria a respeito do aproveitamento da mão de obra para operar o hotel quando ele estiver pronto? Então, assinei um protocolo me comprometendo. Sim. Eu não sou operador hoteleiro, mas me comprometendo que a operadora use, primeiramente, a mão de obra aqui de Osasco. Olha, que bacana. Isso é mais um fato muito importante. Que bacana. Mas o diferencial do empreendimento, eu já citei o primeiro, que é a localização, a questão da sinergia entre as duas operações, uma econômica e uma supereconômica. Por exemplo, uma empresa vai trazer para Osasco pessoas para serem treinadas. Gerente de uma operação, diretor, e vai trazer os técnicos. Ele pode, no mesmo empreendimento, estar hospedando, sem estar levando pessoas para locais diferentes, com transporte, quer dizer, um mesmo veículo, um ônibus pode trazer toda essa equipe, tem 2 padrões, com 2 tarifas. O Ibis Budget, antigo Fórmula 1, por exemplo, pelo mesmo preço, pode hospedar 3 pessoas no apartamento, né? Você tem os escritórios. Então, quem estiver trabalhando no escritório, tiver que receber alguém de fora, hospeda ao lado, literalmente. Entendi. Embaixo dos 2 hotéis, do Ibis, tem um restaurante que serve tanto ao Ibis quanto às pessoas que trabalham na região. Sim. Ou que trabalham no escritório. Ele sequer precisa sair na calçada. No Fórmula 1, no Ibis Budget, ex-Fórmula 1, você tem máquinas que você pode comprar um sanduíche, um refrigerante, um café da manhã super econômico, né? Muito mais enxuto, muito mais rápido. Quer dizer, essa sinergia, ela traz muito benefício, tanto para a cidade como para os investidores, porque, em última instância, esse faturamento todo, ao final de cada mês, vai para o bolso de cada investidor. Muito bem. Antônio, infelizmente chegamos aí ao final do nosso programa, mas eu gostaria de ter aí a sua mensagem final, rapidamente, para aquelas pessoas, para aqueles jovens dos 8 aos 80 que estão iniciando algum empreendimento, que estão com dificuldade ou estão num momento difíceis, que você passasse a sua mensagem aí, enfim, para esse jovem. Bem, Paulo, eu sempre fiz o que eu acredito. Quer dizer, eu nunca me desviei de uma rota, eu tinha um objetivo. Eu queria crescer, eu queria empreender, eu sempre acreditei nisso. E isso, no meu entendimento, é como quando você faz uma viagem com um veleiro. Você tem um objetivo, eu vou chegar naquela cidade, naquele país. E às vezes você anda de lado, às vezes você para. Falta vento, o vento sopra contra, não faz mal. O objetivo é aquele, você tem que acreditar nisso, acordar todo dia de manhã com vontade de chegar lá. E eu recomendo trabalhar muito, Paulo. Eu ainda trabalho 12 horas por dia, mas já trabalhei 15, 16 horas, inclusive aos finais de semana. Trabalhar muito, porque ninguém chega lá trabalhando pouco, né? Então, acreditar e trabalhar muito. E esquecer coisas do tipo, é difícil, não dá, isso não pode existir. Tira isso no do seu vocabulário. plano de navegação. Legal. É a única coisa que eu posso dizer. Legal. Antônio, muito obrigado. Agradecemos em primeiro lugar a Deus que permite toda semana estarmos aqui falando com você e a você, telespectador, que nos dá a honra de sua audiência. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço e continue com a nossa programação na TV Osasco. Tchau.